quero agora falar de um filósofo que eu amo, Martin Buber. Não sei se você já ouviu falar dele. Martin Buber é um filósofo judeu, existencialista, traz muitas coisas interessantes. Eu adoro o livro dele, Eu e Tu, mas tem outros livros muito legais, do diálogo do dialógico, sobre comunidade. E Martin Buber lança uma luz muito interessante sobre essa questão da relação e da vocação relacional do ser humano. Não sei se você sabe, o Martin Buber desenvolveu uma teoria, eu vou colocar aqui a imagem, deixa eu ver se eu consigo aparecer também junto aqui, né? Vamos ver aqui, pronto. Olha que interessante isso aqui. Martin Buber vai dizer o seguinte, ele vai dizer que os seres humanos são seres fundamentalmente relacionais, é a filosofia dialógica do Martin Buber. A primeira relação que o ser humano se estabelece é a relação do indivíduo com o mundo dos objetos. Ele chama isso de relação eu e isso. Eu e isso. Essa é uma relação que acontece em grande parte da nossa existência. Tá ok? A gente lida com objetos o tempo inteiro. Eu, por exemplo, estou tendo aqui uma relação eu e isso com essa garrafa. Ok? Não tem nenhum tipo de reciprocidade aqui. Mas quando nós estamos com outros seres humanos, a gente pode ter uma relação eu e isso com outro ser humano? Podemos, uma relação de objeto. Ô fulano, pega isso aí pra mim. É uma relação instrumental. Mas você pode ter uma relação autêntica com ele, de abertura, de discernimento da alma do outro, de encontro transcendental com o outro. É uma comunhão, né? Martin Buber chamaria isso de uma comunhão, uma relação eu e tu. Ele vai dizer que o ser humano não suportaria viver somente com relações eu e isso. Ele precisa ter uma relação eu e tu o tempo inteiro, né? Não o tempo inteiro, mas em algum momento da sua vida ele precisa ter um eu e tu. Eu e isso a gente acontece e tem isso o tempo inteiro, às vezes sem muita consciência. Ele vai dizer que a razão por que o ser humano tem tanta necessidade relacional é porque ele foi chamado por uma relação eu-tu eterno, que é uma relação do mandato lá religioso. Entendeu? Gente, o Martin Buber, ele joga muita luz, porque no primeiro caso ele reconhece que sujeito-sujeito é uma relação fundamental. É uma relação de reciprocidade e acolhimento comunitário. A gente só forma comunidades por causa da relação eu e tu. É claro que a gente não consegue viver sem a relação eu e isso, ou a relação eu e tu o tempo inteiro. Mas cito Martin Buber, abre aspas, o homem não pode viver sem o isso. É verdade, a gente não vive sem comida, sem objetos, sem roupa. O homem não vive sem o isso. Mas aquele que vive somente com o isso, somente com o mundo dos objetos, né, não é mais um homem. Ele se desumanizou, ok? E é interessante porque Martin Buber usa muito a analogia do nazismo, né? O nazismo basicamente coisificou ou desumanizou as pessoas porque transformaram seres humanos em isso, em objetos. Finalmente nós entramos no mandato cultural. Por mandato cultural, entende-se aí a ordem divina no livro do Gênesis, quando Deus falou para o homem cultivar o jardim e guardar o jardim. Né? É o que? Diz respeito aí às tecnologias, à cultura, a tudo que a gente faz no campo da cultura e da razão, da matemática, da lógica, da atividade intelectual. Importante mencionar que é uma relação importante aqui, tá, gente, entre antropologia e cosmologia bíblicas, né? Não apenas o ser humano possui uma singular capacidade de trabalhar, como também a própria estrutura da criação possibilita e oferece condições para tal transformação. Nós só podemos interagir com o mundo que está aberto à interação humana. Então existem condições aí da gente pegar uma madeira e criar uma enxada e criar ferramentas e fundir o ferro e usar o fogo e cozinhar um alimento, porque existe uma abertura na estrutura da criação e uma certa liberdade do ser humano de ir lá, pensar e agir e prever certas reações. Animais não fazem isso, animais não conseguem criar artefatos do mesmo jeito que nós seres humanos criamos, né? Então, para o cristão, o trabalho e a atuação cultural não é consequência da queda, como muita gente podia imaginar, o homem maldito Adão, por causa da queda estou trabalhando. Nada a ver, o trabalho é uma bênção, o trabalho existe antes da queda, né? Em Gênesis, a gente sabe disso, em Gênesis 2,15, o termo lá, avdá, né, que tem o sentido aí de trabalhar em hebraico, e é a mesma palavra que aparece em vários textos do Antigo Testamento para culto e adoração. Tá? No paper vocês vão ver até as referências aí, Êxodo 3,12, 9,1 e por aí vai. E, de fato, trabalhar e cultuar, engraçado que em inglês é service, né? O culto é service, é um serviço, é um trabalho. A questão é, para quem nós trabalhamos? Para quem que nós dirigimos o nosso labor? Né? E por que fazemos o que fazemos? A gente sabe que, historicamente, cristãos, lá na Reforma Protestante, foram reconhecidamente vistos como pessoas do labor e do trabalho, principalmente os protestantes. Lembra de Max Weber? Max Weber, no livro dele Ética Protestante, destaca isso de forma assim brilhante, né? Ele vai destacar lá que o ser humano é um ser que dedicou muito tempo da sua vida ao trabalho, que o protestante era muito ético e muito rigoroso, né, no trabalho, na sua dedicação, no seu esforço temporal, né, e no seu labor. Diferente dos católicos, que naquela época
né, tinha um problema aí com o trabalho nesse sentido, justamente por causa do dualismo natureza-graça, a influência aí da filosofia medieval, né? Mas pense aí que nós, seres humanos, temos uma vocação para servir a Deus no mundo e engajarmos a nossa atividade intelectual e laboral. A tarefa de cultivar, organizar e guardar, que estava lá em Gênesis, né, exige a gestão de dons e capacidades recebidas e desenvolvidas por Deus. As diversas parábolas do reino que Jesus utiliza falam sobre carisma, sobre dons, talentos. O ser humano, quando entra na ordem do reino de Deus, tem agora uma responsabilidade com os dons que recebeu, né? Então a antropologia cristã, ficou claro até agora, parte de um princípio básico. Nós somos imagem de Deus. E ser imagem de Deus, de acordo com John Walton, eu vou citar aqui, olha que interessante essa citação do John Walton. A imagem é uma vocação, um chamado. É o chamado para ser um espelho angular refletindo a ordem sábia de Deus no mundo e os louvores de toda a criação de volta ao Criador. Olha que legal. Né? Então, uma vez que Cristo recupera a nossa condição humana, a nossa humanidade, nesse discipulado contínuo, agora nós também temos condições de servir e proclamar a justiça de Deus no mundo, ok? E temos como servir nos nossos diferentes campos culturais com os dons que Ele nos deu. Seja o dom de pensar, o dom de elaborar, de criar arte, né? O dom de fazer ciência, pesquisa científica, o dom de organizar, né, gestão de pessoas. Não importa, Deus nos deu múltiplas capacidades e essas múltiplas capacidades estão à disposição da glória dele, não é isso? E eu quero encerrar aqui a minha fala falando sobre a fragilidade e dignidade do ser humano. Isso aqui, gente, é um ponto importante. Apesar de nós termos todo esse potencial, nós ainda vivemos num mundo caído, nós ainda vivemos num mundo fragmentado, não a realidade em si, mas a nossa relação com a realidade tem muitos ruídos ainda. Lembra? A gente tem que afinar a frequência aí para perceber a glória de Deus no mundo que Ele criou. Mesmo cristãos estão ainda no processo de aprendizagem sobre isso. A dignidade da pessoa humana está lá em Deus, em quem Deus é. Mas, lembra? Criação, queda, redenção, consumação. Essa narrativa é a lente que nos permite olhar para o ser humano sem sermos ingênuos. Não dá para olhar para o ser humano e achar que ele é bonzinho. E também não dá para olhar para o ser humano e achar que ele é um demônio puro. Existe dignidade. Os mesmos mais monstruosos seres humanos, e não existe isso, continuam tendo ainda alguma dignidade. Né? Isso é muito importante. Então, o ser humano lá no Éden, ele infelizmente escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal ao invés da árvore da sabedoria.